Olá, tudo bom? Demorei para voltar, para falar com vocês, mas hoje eu vou trazer uma reflexão que você vai gostar. Só que você não pode esquecer de se inscrever, deixar seus likes, tipo assim, eu gostei, né? E mesmo que você não gostou, fala que você gostou, que eu vou ficar contente. É brincadeirinha. Então, mas tá tudo bem com você? Hoje eu tô pensando assim, que a gente está em tempo de mudança, né? Vivemos num tempo de mudança. Muda para o frio, muda para o calor, muda para a seca, muda para a chuva, muda para a fumaça. Pelo amor de Deus, misericórdia, ninguém aguenta mais essa fumaça. Que é isso? Já não chega o calor, abafamento que a gente vive, tem que suportar essa fumaça no ar. Eu sou alérgica, misericórdia. Então é tempo de mudança, né? E falar em mudança, nem te conto. Essa manhã acordei assim, uma cantoria na minha janela. Adivinha quem era? Os meus passarinhos. É por que eu fico falando tanto de pássaro? Às vezes eu fico pensando, né? Eu acho que eles não vão subir aqui hoje porque tá alto, coisa e tal. Mas eu já tirei isso da cabeça porque eles vêm e eles cantam. E canta estrelado. Por isso que eu falo, não é pardal. Eu já olhei de pertinho. São uns bichinhos pequenininhos, mas são bem miudinho, pretinho, escuro. Até brilha assim as asinhas dele. E eles ficam cantando, cantando. Às vezes eu deixo a janela um pouco aberta e eu percebo que eles dão uma espiadinha, uma espiadinha. Você acredita? Eu fico assim pensando, né? Porque será que eu gosto tanto dos bichinhos e eles fogem de mim? Enquanto eu não estou olhando para eles, eu posso passar para lá, para cá. Mas se eu erguer meu olhinho e olhar, eles vazam. Eu acho que eu fui alguma serpente, alguma cobra na outra vida. Não é possível eu ter tanta paixão, gostar tanto dos bichinhos e eles fugir. E olha que eu dou cama, banho, fiz até um ninho um tempo atrás, coloquei o ninho, aí veio uma rolinha, ficou ali, botou os ovos, mas a rolinha, a gente sabe, é da família das pombas, né? E pomba tem piolinho, muito piolinho. E eu pensava, não tem, olhava, via os bichinhos lá, nasceram, ficaram ali até sobrevoar. Mas essa história é um pouco longa para eu ficar contando. Porque o pai vinha, ficava no ninho aquecendo eles, a mãe ia dar uma volta. E eu acho que a mãe que fica em cima dos ovos, né? Só sei que eles trocavam 2 vezes ao dia, eles trocavam e ficava um assentado lá esquentando os ovinhos e depois que nasceram os pássaros e o lugar era pequeno, era dois, né? O lugar era pequeno, né? Mas assim, eu só sei que ela me entendeu. Eles voltaram depois, os dois. Aí vinham os três lá, né? A mãe e os dois filhotes chegavam ali na minha sacada, ficavam um tempo ali, olhavam para mim, beliscavam um no outro e iam embora. Mas tempos atrás, agora eu já não faço. Hoje, inclusive, eu saí e fiquei olhando, né? Porque eu ia falar sobre isso. E eu falei assim, deu saudades. Mas eu saía na sacada à tarde, sempre no final da tarde, antes do escurecer. Aí vinha um cardume é peixe, né? Aí vinha aquela revoada, eu acho que é coletiva de morcego, mas um bando de passarinho, certo? Aí eles passavam, mas sabe que dava a impressão de ser assim, uma âncora. Eles andam, como que eu posso dizer? Eles andam assim, então fica assim, tem assim. Como que eu posso? Uma âncora, assim, ó. Então eles vão, né? E fica assim um espaço atrás e as duas pontas, o bico deles, na impressão que tem um guia, ou é um guia que fica, e os outros vão ficando tudo nessa posição. E eles passam a tarde, toda a tarde, eles passam de horizonte a horizonte. Eu observei um dia que eles estavam um pouquinho mais baixo, que as asinhas dele parecem assim
uma hélice de um ventilador. Mas bate, 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 e eles passam, pega de horizonte a horizonte. E eu fico olhando aquilo, então eu fico olhando para o céu e minhas amigas vêm e falam, ah, mas você está sempre aí com a cabeça nas nuvens, né? Mas não, na verdade é que eu fico olhando mesmo porque eu gosto de ver e fico interessada e pensativa, o meu pensamento voa, sabe? Quando eu fico observando essas coisas da natureza, principalmente, né? Meu pensamento voa e eu fico imaginando de onde eles vêm, para onde eles vão, quem são, se é uma família, se é mais. Eu não entendo disso, mas se alguém souber sobre isso, alguma coisa, pode deixar nos comentários, porque além de vai me enriquecer, enriquecer também os que me seguem, os internautas, né? E meus amigos, que são mais pessoas assim que gostam mesmo que ver, porque eu não trago assim nada de polêmico, né? Nem estou vendendo curso, nem estou ensinando nada. Eu venho para uma conversa, uma explanação sobre os meus pensamentos, as coisas que eu penso. E um dia eu fiquei olhando aqueles passarinhos miudinhos que eu falei que fica na janela. Um dia eles apareceram ali e ficaram cantando, cantando. Eu levantei devagarinho, fui até a cozinha, peguei um pedaço de pão e falei assim, eu vou dar para eles comer, para ver se eles comem. Fui devagarinho, abri, encostei a mão assim, coloquei e fiquei por trás da veneziana para eles não me ver, nem não assustar, mas mesmo assim, os bichinhos parecem ter um sexto sentido, eu não sei. Eles têm uma vista muito boa, eu queria ter vista de passarinho, viu? Porque o passarinho, de longe, eles vê a hora que eu coloco a aguinha, aí eles vêm. Eu olho, não vejo ninguém, e de longe eles vêm na aguinha. Ponho água para eles tomar banho, ponho água para eles beber, né? Já não coloco mais o ninho, né? E aquele dia eu coloquei o pão, mas só que quando eu coloquei, os bichinhos raro. E eu fiquei tão tristinha, porque eu falei, ai, não é possível. Mas aí eu percebi que eles estavam de longe, eu olhei, eu vi eles de longe, ficava espiando. E eu entrei também e ficava de vez em quando dando uma olhadinha na janela, né, para ver se eles vinham comer o pãozinho. Não é que de repente eu olhei e o pão sumiu, eu falei, vieram, cataram e foram embora, em vez de comer ali, né? Levaram para o ninho, eu sei lá para onde, para o alto da árvore, né? Não sei. Só que a hora que eu tirei a cabeça na janela, olhei para baixo, tinha lá um rapaz com o pão na mão, olhando para cima. Eu pensei, acho que foi Santo Antônio que derrubou. Porque eu já ouvi uma história, né, de uma moça que ensinaram ela a colocar o Santo Antônio na janela, que aparecia um noivo para ela, um namorado, né? E ela colocou e o vento derrubou na cabeça do rapaz. O rapaz já quis, né, engrossar, foi lá, olhou para cima e viu que era moça bonita, ex-namorado, casado. Então eu pensei, acho que foi o Santo Antônio que colocou o pãozinho lá embaixo, mas pergunta se eu fiquei ali olhando para o cara. Eu voltei para dentro, só saí umas 2 horas depois, né? Quando eu percebi que falei, ele não vai estar lá ainda com o pão na mão, olhando para cima para ver quem que é, né? E aí fiquei tranquila e comecei a pensar então naqueles outros pássaros. Porque assim, eu tô falando muito de pássaro, mas é que uma coisa leva a outra. E os bichinhos, eu amo esses bichinhos, né? E aí eu fiquei lembrando, eu tô dizendo assim, o meu pensamento pula de uma coisa para outra. Eu não sei se o pensamento de vocês pulam também. Aí eu me lembrei que certa vez eu estava estirada na piscina, no clube onde eu frequento, né? E era tipo 11 horas, eu ia sempre a hora que tem menos gente, né? Eu gosto mais quando tem menos pessoas, né? E aquele dia tinha menos, e eu estava estirada lá, e não foi uma vez nem duas, né? Aí passavam uns pássaros deles pretinho, lá em cima, tamanho de um palmo, pelo menos o que eu vi, assim, tamanho de um palmo, mais ou menos. Aí eles ficavam passando, passavam uns, depois passava dois, depois passava um, depois passava três. E eu aprendi na minha adolescência, né? Desde a adolescência, na juventude, aí então eu ficava olhava para cima e falava baixinho, gosto, desgosto, se for gosto, bate a asa, gosto, desgosto, se for gosto, bate a asa. É assim que a gente aprendeu a falar, né?
Porque aí se um gosto logo vinha um romance, vinha um carinha legal, vinha alguma coisa boa, vinha sempre uma coisa boa, né? Que era um gosto, certo? E às vezes eles iam embora e não batia. E eu estralava o olhinho, mas não batia. E outras vezes sim, mal dava tempo eu falar, gosto, desgosto, for gosto, bate a asa, eles batia a asa, né? E tinha também, né, uma época eu ia muito pescar, eu gosto de pescaria, né? Eu vou em Pesca e Pague, esses lugares assim, ou qualquer lugarzinho assim que eu sei que tem, mas mais em Pesca e Pague que eu me sinto mais à vontade, né? Não sou aquelas que pescam no mar, até tentei pescar no mar de Itanhaém, mas eu jogava o anzol longe da. Quando eu veio, estava liberando, a onda trazia. Aí eu jogava e trazia. Eu fui em vários lugares lá para tentar um peixinho, mas passei umas boas horas. Eu gosto muito, né? E quando eu ia então nessas pescadas, nessas pescarias, né? E ficava assim, eu olhava no alto da árvore, mas não era esse que eu falava gosto, desgosto, eram uns bem maiores, eram uns pássaros preto, negro, brilhante, pomposo, sabe? Ele era bem pomposo, aquela pose, eles sentavam lá bem no alto da árvore e ficava e me abicorando, que nem dizia uma novela que eu assisti há um tempo atrás. Eles ficavam olhando para mim, e eu ali com um olho no peixe, né, no anzol, e o outro olhando. Aí meu pensamento voava, mas será que é um príncipe encantado, que está lá encantado, vai desencantar? Porque ele me olha tanto, ele fica me olhando tanto, né? Aí depois eu contei para minha irmã e ela falou, não, aquilo lá se chama urubu e eles gostam do negócio, até falou para mim o que eles gostam, o que eles comem, né? Aí eu fiquei pensando, falei, então vai ver que, acho que eu fico ali, né, compenetrada, olhando no peixe, coisa e tal, esperando quietinha, fico ali quase paralisada para não fazer barulho. De repente ele pensa que eu já era, então ele fica, né, olhando a marmita, entendeu? Mas na verdade o pensamento da gente voa, o pensamento da gente voa e a nossa cabeça, né, que aonde mora nosso pensamento, ela é uma oficina de peças, faz pecinhas, peçonas, né? E a peça pode ser assim contornada, pode ser bem contorcida, pode ser retinha, pode ser. E ela pode também ser avariada, pode sair torta. Tudo depende do que a gente pensa, para onde a gente direciona nosso pensamento, né? E eu estou dizendo isso assim para dizer como que a gente pensa, o que a gente pensa, né? Nós podemos ter pensamentos inteligentes, pensamentos menos inteligentes, pensamentos bons, pensamentos, né, mais assim agoniados, né? E deixar nosso pensamento voar para certos lugares que pode ser bom ou não, né? Isso a gente tem que observar, temos que levar a nossa cabecinha no prumo para nada sair errado, não. E assim, eu vou tentar explicar melhor dando um exemplo. Eu tinha um namorado e esse namorado, ele me ligava todo santo dia, né? Me ligava todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia, às vezes 3 vezes, às vezes uma só, mas pelo menos uma vez no dia ele me ligava, né? E teve um dia que ele não me ligou. E eu já comecei a pensar, ué, mas o que será que aconteceu? De boa, né? Pensei, fiquei pensativa, mas falei, vamos aguardar, né? Vai ver que não deu certo, as coisas não são assim, né? Como a gente quer, como a gente acostuma, é costume, a gente dá costume para a pessoa, depois, né, acontece isso, que nem dizia. Cada um é responsável por aquele que cativa. Ah, Pequeno Príncipe, como que eu gosto das frases que eu encontrei lá, naquele livro, como são verdadeiras, né?
Cada um é responsável por aquilo que cativa. Isso nos leva a pensar muito e temos que pensar realmente bastante sobre isso, viu? Porque é assim, é bem profundo, né? E eu fiquei pensando, aí chegou a tarde também não me ligou, à noite também não. Eu tentei ligar algumas vezes, não atendeu o telefone, né? E eu comecei já a pensar, deve estar com alguém, só pode ter mulher nessa jogada, você vê, não é pra gente, né, pensar esse tipo de coisa, mas é o que vem na cabeça, por quê, né? Hoje eu, hoje eu já mudo um pouco, hoje eu penso um pouco diferente. Ai, com a idade, né? A idade vem vindo, vai passando, e a gente começa a pensar, ai, será que tá doente? Ai, será que pegou Covid? Mas não, eu já logo pensava, deve estar com outra. Será que ele não voltou, não reatou com a ex? E o tempo passava e não me ligava, chegou no outro dia também não me ligou e eu comecei a ficar mais preocupada ainda, pensando, será que ele recebeu aquele dinheiro que estava esperando e foi passear e a bonitona fica aqui preocupada, não vou ficar mais preocupada, não vou mais ficar preocupada, não vale a pena, não vou, mas olha, só de pensar naquele presente que eu dei, que eu gastei, o que eu não podia, aquele presente que eu dei para ele me fazer um negócio desse, será que ele não gosta mais de mim? Nossa, só o que eu fiz para esse cara, e agora ele me aprontar uma dessa. Aí depois chegou mais tarde, então já era um pensamento ainda um pouquinho pior. Gente, é o meu trem, esse trem ele me acorda às 2 da manhã, às 3, quer dizer, nem acorda porque eu deito sempre nesse horário. Perdão, mas eu não tenho como mandar ele parar. Aí eu comecei a pensar, né? Olha, que será que está acontecendo? Será que é porque eu engordei? Será que é porque eu desbotei? E vem tudo, começa cada vez, quanto mais passa o tempo, mais minhoca vem na cabeça da gente e as peças vão saindo mais tortinha ainda, né? Elas vão saindo com torcida e não há o que faz voltar, ter um pensamento bom depois disso, certo? Aí no outro dia já era o terceiro dia, eu já desmarquei médico, eu não fui na academia, eu não consegui almoçar, à noite também eu falei assim, até bom porque eu emagreço um pouco, não jantei também e não dormi. No outro dia eu estava um caco e de repente toca a campainha da minha casa e adivinha quem era? O bonitão lá, lindo, maravilhoso, cheiroso, provocante. E imagina a cara, imagina a minha aparência, como que eu estava derrubada, né? Não, eu não sou insegura. É que eu sou impulsiva, né? Insegura não. Hoje, assim, hoje eu já tenho outros valores para minha vida, né? Hoje eu já sou mais centrada no que me facilita, né? Não dou muita importância pelo que dizem, pelo que falam, porque eu não tenho motivo para ninguém falar, mas o povo, se quiser, eles inventam, né? Então hoje eu já não me importo muito com o que os outros pensam. Agora as pessoas que a gente ama, a gente se importa um pouco, né? Eu sou uma pessoa assim realizada, sou uma pessoa tranquila, centrada, né? Batalhadora pelos meus ideais. Então, pensamentos já não são assim tão devastadores, eu levo tudo mais tranquilo, né? Mais segura de mim e eu me valorizo, né? E eu me valorizo muito, não que antes eu não me valorizasse, mas eu dou também bastante valor para quem me dá valor, para quem se importa comigo, né? Então é isso, a gente tem que valorizar os que valorizam, porque na realidade as coisas que eu recebo, eu não dou muita importância. Não que eu sou ingrata, que eu seja ingrata, mas as coisas que eu recebo eu não dou tanta importância quanto eu me cobro daquilo que eu deixei de fazer.
Eu não me arrependo, aprendi a não me arrepender das coisas que eu faço de maneira alguma. Mas o que eu deixei de fazer muitas vezes eu posso me arrepender. E são poucas as coisas que eu muito pouco, né? Muito pouco. Então o que eu quero dizer, de repente aí você ouviu, misturei passarinho com namorado, com o que eu quis trazer para você? Que aí você fala, mas ela fez uma salada de fruta, ela falou, ele falou, né? A palavra que eu trago para vocês. Para onde nos leva o pensamento? É isso, né? Que eu trago para vocês hoje. Para onde nos leva o pensamento? Então nós temos que tomar cuidado com essa coisa de ficar pensando coisas negativas, né? Ó, agora eu vou ter que encerrar porque o crente aqui do lado começou com os discursos dele, daqui a pouco eles começam a dar uns gritinhos lá e vai atrapalhar, eu não tenho como tirar esse som, tá? Então eu deixo para você, para onde leva o nosso pensamento? Vamos procurar a botar na nossa cabecinha coisas boas, saudáveis, né? E vamos viajar no pensamento, viajar no tempo. E é isso aí, nós somos livres, né? Nós somos livres para amar, nós somos livres para pensar, nós somos livres para sentir principalmente, né? E essa coisa boa que nós temos que transmitir para os outros, tá bom? Então, hoje o que eu trouxe para você é isso.